Fala família, de dentro para fora, tudo bem com vocês, pessoal? Chegando por aqui para mais um vídeo, para mais um bate-papo aqui no nosso canal, e hoje nós vamos falar sobre vocação, chamado e propósito. Se você ainda tem dúvidas a respeito, se você tem vocação para alguma coisa, se você foi chamado para alguma coisa, ou até mesmo se você tem dúvida do seu propósito, fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai ser bem esclarecido aqui nesse vídeo, e por que não, saindo daqui, já começar a exercitar aquilo que Deus tem para você. Beleza? Então, vamos embora, vamos junto? Então vamos lá, pessoal. Vocês podem ver, eu estou no meu estúdio móvel, né, que é o carro. Acabei de chegar na frente do serviço aqui, e antes de começar lá eu precisava vir aqui compartilhar a respeito desse conhecimento com você. Por quê? Domingo passado agora, hoje são 17 de outubro de 2025, né? Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no domingo passado agora eu tive a oportunidade, né, de dar uma palavra lá na igreja, eu preguei na igreja, e Deus me levou a falar exatamente a respeito disso, a respeito de vocação, chamado e propósito. Porque quando a gente vai conversar com as pessoas, quando a gente vai olhar para o nosso entorno, né, para a sociedade como um todo, né, isso aí é bem assim, está bem difundido nessa situação, essa condição. E você vai conversar a respeito dessas coisas, você pergunta para as pessoas, pô, você sabe qual é o seu chamado? Você vai ver que a maioria das pessoas, não sei. Você tem um chamado? Não tenho. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Não, também não sei. Então assim, quando nós não sabemos, pessoal, qual é o nosso propósito, para que nós somos chamados, ou até mesmo qual é a nossa vocação, né? A gente corre um grande risco, sabe, pessoal, de ficar batendo cabeça nessa vida, né? Tentando coisas, tentativa, né? A gente vai vivendo com tentativas de erro e acerto. Se você tentou uma coisa, errou, não, talvez isso aqui não é para mim não. Você tentou uma coisa e deu certo, não, isso aqui é para mim, quando na verdade poderia não ser, entende? E esse é o grande risco. Esse é o grande risco, quando a gente não sabe qual a nossa vocação, para que nós somos chamados e qual é o nosso propósito, sabe, de vida, de você viver a sua vida toda fazendo o que você não nasceu para fazer, né? De repente, e na maioria das vezes, né, fazendo também aquilo que você não gosta de fazer, entende? E na maioria das vezes também não obtendo o resultado que você gostaria. E você vai ver que às vezes as pessoas até obtêm um resultado, né, quer seja financeiro, né? Às vezes a pessoa até tem um resultado, obter um casamento, mas aí com o passar do tempo, e no passar do tempo, as pessoas acabam, sabe, chegando à conclusão que, poxa, por mais dinheiro que tenha, elas não são felizes, aquele dinheiro ali não as preenche, não as realiza, não as satisfaz. O casamento, né? Você deve conhecer pessoas assim que passaram uma vida toda casada. Antigamente, né, os antigos era muito comum isso, né? Porque casavam mais pelo compromisso ali, né? O casamento era arranjado, né? Então casou, tinha que ir até o final do casamento ali, mesmo não se gostando, às vezes não se respeitando, às vezes de maneira forçada, entende? Então isso também não gerava, sabe, completude, plenitude, e isso se aplica em diversas áreas, se não todas as áreas das nossas vidas. É sobre isso que a gente quer falar aqui, para trazer luz para você, trazer, sabe, clareza para você quanto à sua vocação, ao seu chamado, ao seu propósito. Porque certamente se você se descobrir nisso, acabou, nada mais te para. Se você se achar no seu chamado, sabe, e descobrir qual é o propósito, o seu propósito, cara, e você se pôr a caminhar em relação a isso e nisso, nada e nem ninguém mais te param. Você vai alcançar os seus resultados, você vai alcançar os seus objetivos, quer sejam eles quais forem, entende? Então é sobre isso que a gente vai começar
a abordar aqui agora. Primeiro de tudo eu quero falar a respeito de vocação. Muitas pessoas confundem vocação. Ah, Paulinho, o que vem a ser a vocação? Vocação é aquilo que, eu nasci para fazer. Vocação é um dom que eu tenho, eu fui vocacionado, é um chamado para alguma coisa. Eu gosto de abordar a vocação como o quê? Como um dom, como um talento, sabe? Que você possui. Você com certeza conhece pessoas que você olha para ela e fala, poxa, mas caramba, como que pessoa lá, como que fulano, né, fulaninho, fulaninha, tem uma facilidade para pegar e fazer tal coisa, né? Igual outro dia. Outro dia a gente estava na igreja, saindo de uma reunião, né? Aí a gente tinha que fazer um anúncio. É um vídeo, né, para divulgar lá a reunião de oração, né, semana de oração que a gente estava tendo. Aí do nada, sem script, sem nada, a menina, né, da mídia chegou, Paulinho, grava aqui pra gente, Paulinho, vamos lá, você grava? Falei, não, vamos lá. Tem que falar o quê? Não, fala, só que a gente tá na semana de oração e chama o pessoal, beleza. Aí ela, tá bom, vamos lá. 1, 2, 3, pum, valendo. Ela ligou a câmera, eu peguei, falei ali. Aí, tá bom, tá ótimo, ficou bom? Ficou ótimo. Aí ela virou e falou bem assim, Paulinho é multitalento, né? Sem script, sem texto, sem nada, ele abre a boca, começa a falar e o negócio sai, né? Então, assim, isso é uma vocação. Vocação a gente pode entender também como um dom. Como um dom, uma facilidade que você tem. Você não se esforça, você naturalmente aquilo flui. Eu gosto muito de comparar, assim, usar o modelo de comparação do futebol, né? Aí eu vou pegar aqui o Messi e o Cristiano Ronaldo. Quando a gente fala dos dois, né, fala de vocação e a gente entende que vocação é um dom, que você nasceu com aquilo. Você pode desenvolver a habilidade? Pode desenvolver, pode, meu irmão, chegar nos níveis maiores, tá? Mas isso com esforço, com empenho e dedicação, né? Mas a vocação, o dom, o talento, ele é in natura. Entende? Ele é natural, nasceu com aquilo. É o caso do Messi. O Messi, você vê que ele tem o dom para jogar bola, para o futebol. Tudo para ele parece que ele faz parece fácil, né? Agora vai lá você fazer. Vai lá você tentar fazer o que o Messi faz. Você vai quebrar a perna, você vai furar a bola, você vai quebrar a bola, literalmente, né? Ah, mas se eu me esforçar, se eu treinasse, posso chegar? Pode. É o caso do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não tem a mesma habilidade. Tem o mesmo talento do que o Messi? Não tem. Porém, com trabalho e com esforço ele chegou. Entende? Então, vocação, dom, talento é aquele estado de flow. Você flui, é natural, sem esforço. Não quer dizer que você não tem que se esforçar, não quer dizer que o Messi chegou aonde chegou porque nem precisou se esforçar. Com certeza ele abdicou de noitadas, de baladas, alimentação regrada, treino todos os dias. Para quê? Para apenas lapidar o dom, o talento que já nasceu com ele. Beleza? Então vocação é isso, vocação é um talento in natura que você tem. Chamado, qual é o chamado, Paulinho? Chamado é aquele convite que Deus nos fez. Né? Eu tô falando Deus aqui, mas você de repente pode entender como outra forma. Eu entendo como Deus, tá? Dono desse universo, criador desse universo, eu entendo como Deus. Né? Então, chamado é o que Deus deu a cada um de nós. E eu vos chamei e vos designei para que vades e deis bons frutos. Entende? A fim de que o vosso fruto permaneça. João 15,16 vai nos falar a respeito disso. Efésios 2,10 vai nos falar que ele nos chamou, né, nos criou e nos chamou para andarmos em boas obras, as quais ele já preparou desde antemão. Entende? Então nós somos chamados. Chamado é aquilo, é um comissionamento. Você vem a esse mundo para fazer tal coisa. E para fazer tal coisa eu já te dei uma vocação, já te dei um talento. Então, no caso do Paulinho, eu entendo e eu acredito, pessoal, que o meu chamado é para tocar vidas, é para impactar vidas, é para transformar vidas. Através de qual dom, de qual vocação? Através do dom da palavra.
do dom da oratória. Eu tenho uma facilidade para me expressar, entende? Até mesmo meu temperamento ajuda nisso, né? Eu sou sanguíneo, né? Então o sanguíneo, onde ele chega, ele conversa, é comunicativo, conversa com todo mundo, né? Ele faz amizade fácil, ele chega, já chama a atenção de todo mundo ali da roda. Então assim, esse é o meu chamado. Eu entendo, sabe, que Deus me chamou para isso, para tocar o mundo, para tocar vidas, para falar com vidas, para encorajar, empoderar através de um talento, de uma vocação, de um dom natural que Ele me deu, que é o da palavra, da oratória. E é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, entende? E qual é o propósito então? Se eu já entendi, Paulinho, que chamada é aquilo que eu nasci para fazer, e vocação ou dom ou talento é a ferramenta que Deus me deu para mim fazer o que eu fui chamado para fazer, qual é o meu propósito? O propósito é o resultado. O propósito é o resultado daquilo que você vai obter fazendo aquilo que você nasceu para fazer, usando aquilo que Deus te deu para você usar. Pô, ficou bem mastigado isso aqui agora, não ficou? Vou repetir. Propósito é o resultado daquilo que Deus te chamou para fazer, ok? Te chamou para fazer, usando aquilo que Deus já te deu para você usar. Então, vamos lá, qual o resultado, Paulinho? Você está falando que o seu chamado é, que você acredita, né? Tocar vidas, é ativar pessoas, despertar pessoas, sabe? Empoderar, encorajar, né? Para viverem o potencial delas. Você acredita? Eu acredito que esse é o meu chamado, pessoal. Qual o dom que Deus me deu? O dom da palavra, o dom do convencimento, o dom, sabe, de chegar aqui, ó, e despertar isso em você. E qual vai ser o resultado disso, que é o propósito? Propósito é igual a resultado. O propósito disso é você sendo ativado, você sendo encorajado, você sendo despertado para todo o potencial que há dentro de você. Sabe, você sendo encorajado, por mais que de repente você já tenha tentado coisas na sua vida e não tenha conseguido, não tenha dado certo, o propósito é você agora, de posse desse vídeo aqui, desse conteúdo aqui que é transformador, você olhar para você e falar, cara, pô, peraí, eu tenho a facilidade de escrita, né? Eu escrevo muito bem, escrevo cartas, textos que as pessoas, pô, vêm aqui me elogiar. Então, pô, esse é o meu talento, esse é o meu talento, né? Qual é o meu chamado? Será que também não é para tocar vidas, para, sabe, emocionar pessoas através das minhas cartas? E o propósito é o quê? Vidas sendo tocadas através das suas cartas. Se você tem um talento nato para jogar bola, é a mesma coisa. Você, de repente, tem um talento para jogar bola, qual é o seu chamado? Qual foi o seu chamado? De repente, seu chamado, meu, foi para tocar o mundo através do futebol. E qual é o propósito? Vidas sendo tocadas através disso. Quando você faz um gol, você levanta a camisa lá, ó, 100% Jesus. Ou bota a faixinha aqui na cabeça, igual o Neymar, né? 100% Jesus. Entende? Eu não sei qual é o seu talento, porque eu não te conheço. Se eu tivesse aqui meia hora de bate-papo com você, eu saberia te dizer. Eu saberia te dizer. Mas certamente você já se deparou, você já teve relampejos desse talento, desse chamado para cumprir esse propósito na sua vida. De repente você pode até ainda estar parado por falta de conhecimento, por falta de descobrir e saber qual eram as suas habilidades, qual o seu chamado e para qual propósito. Mas esse vídeo aqui é esclarecedor, é ou não é? Esse vídeo aqui está sendo esclarecedor para você. Eu posso te dizer uma coisa, a partir de hoje você não tem mais desculpa para não fazer. A partir de hoje você não tem, sabe, mais medo. Você não precisa ter mais medo. Por quê? Porque agora você sabe exatamente aonde atuar, aonde atacar. Porque uma coisa é eu ter uma habilidade para jogador de futebol, né, fazer coisas que outras pessoas não conseguem, e ainda assim eu ignorar isso e querer virar um cantor, né, viver de música, de cantar. Não vai dar certo, uma voz taquara rachada não vai dar certo.
Na verdade, da mesma forma, um jogador de basquete de 2,10 m, entendeu? Querer ser jockey. Jockey é aquele que corre no cavalo. O cavalo não vai nem sair do lugar, gente. Tá entendendo? Então, qual é a necessidade e real importância de eu e você descobrirmos qual é o nosso talento, a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso propósito? É que quando a gente se enquadra nisso, meu irmão, você faz com alegria, você faz com prazer, você faz com satisfação, deixa de ser pesado, deixa de ser cansativo, o cansaço não te para, entendeu? Você tira a força de onde não tem para fazer. Por quê? Porque isso te agrada, te alegra, te completa, te satisfaz, te preenche, te transforma. Isso te transforma. Então, espero que tenha ficado muito claro para você. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas que você conhece, que estão travadas em seus resultados, nas suas vidas, por conta disso, por conta de não saberem, sabe, das suas habilidades? Essa aqui foi uma redundância, quase um plenasmo, saberem sabe, né? Mas vamos lá. Quantas pessoas estão travadas em seus resultados, nas suas vidas, né, por não saberem isso? Quais são as suas habilidades, né, os seus dons, talentos, a sua vocação? Para que foram chamados por Deus nessa vida? E qual o propósito desse chamado? Entende? Então, é isso, queridos. Que vocês façam uso disso, botem em prática isso. Você para tudo que você está fazendo, começa a olhar, tira aí 10 minutinhos para você olhar para a sua vida e saber, poxa, caramba, o que é que eu sou bom? O que é que para mim é natural, sabe? Flui naturalmente. É tanto que, falando disso, já vou encerrar, eu estava conversando agora com um americano ali, né, com um cliente meu, fui ver um trabalho na casa dele, e a gente estava fazendo uns cálculos lá, eu perguntei para ele uma matemática lá, e ele respondeu, eu falei com ele, pô, você é um cara bom de matemática. Ele, não sou tão bom não. Aí eu falei com ele, olha, na minha época eu era o melhor de história. Na minha época de quinta, sexta, sétima e oitava série, eu era o melhor aluno de história. Gostava muito, né, de história. Talvez tenha a ver, né, com o fato de eu gostar de falar. Que a história, ela precisa ser contada, né? Tá entendendo? Você vê como é que as coisas funcionam, né? Já minha esposa, ela é muito boa em matemática, racional, razão, né? Então, ela já é melhor do que eu, ela já flui melhor do que eu nessas áreas. Tá entendendo? O que para ela flui naturalmente, eu tenho que me esforçar muito. O que para mim flui naturalmente, que é abrir a boca sem um script, sem um texto, nada, flui naturalmente, para ela não. Para ela tem que se preparar e tal. E isso também está muito ligado, né, ao temperamento. Mas vamos lá, estamos encerrando aqui. Vocês querem que eu faça um vídeo aqui, um próximo vídeo sobre temperamentos? Abordar aqui a respeito dos temperamentos, os 4 temperamentos: fleumático, colérico, sanguíneo e... É isso mesmo, os 4, isso aí, eu já ia caçando um outro aqui. Então é sanguíneo, colérico, fleumático e tem um outro que eu não lembro agora. Sanguíneo, colérico, fleumático e tem um outro que eu não lembro. Mas são os 4. Você sabe qual que é. Pesquisa aí e deixa aqui embaixo, comenta aqui. Então é isso, pessoal, eu precisava vir aqui. Oh, meu Deus, é muito engraçado. Precisava vir aqui compartilhar isso com vocês, porque eu sei que esse tema é de suma importância para te colocar no trilho dos resultados, das vitórias que você não apenas deseja, mas que Deus deseja que você obtenha nessa terra. Mas para que isso aconteça, você precisa estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, ok? Para obter os resultados certos, beleza? Então ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.